Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professora Delma aqui mais uma vez com vocês. Conteúdo da aula de hoje, a gente vai estudar as leis das reações químicas no dia de hoje, ok? O que são as leis das reações químicas? Olha, as reações químicas, que são as reações nas quais duas ou mais substâncias se transformam em outras substâncias, tá? Elas possuem algumas leis científicas que podem ser descritas, tá certo? E que descrevem esses fenômenos que são comprovados. Esses fenômenos eles ocorrem com uma certa regularidade, ok? Eles se repetem na natureza. As leis que a gente vai estudar na aula de hoje são a lei da conservação da massa, a conhecida lei de Lavoisier, ok? Um químico francês, e a lei das proporções constantes, a lei de Proust, ok? Que também foi um químico francês. A gente vai estudar essas leis não no sentido jurídico da coisa, ok? Não no sentido jurídico, tá? Mas no sentido científico, ok? São leis que descrevem fenômenos que podem ser observados na natureza, ok? Vamos então problematizar. O que é que causa os rastros brancos no céu? Que são os famosos rastros de nuvem, tá? Vejam só, o combustível utilizado nos aviões é chamado de querosene, tá? Dentro do combustível querosene há diversas substâncias, há várias substâncias. Trata-se de uma mistura, tá? Uma dessas substâncias é o N-dodecano, cuja fórmula química é C12H26, portanto, 12 átomos de carbono e 26 de hidrogênio. Quando duas moléculas do N-dodecano reagem com 37 moléculas de gás oxigênio, esses aqui são os reagentes, tá? Os reagentes da nossa equação química são o N-dodecano e o gás oxigênio. Eles reagem e o produto dessa reação química, o produto é 24 moléculas de gás carbônico, que é CO2, e 26 moléculas de água, tá? O que é que forma esses rastros brancos? Quando esse vapor de água entra em contato com o ar supergelado da alta altitude, esse ar possui 55 graus negativos, aproximadamente, ok? Quando o vapor entra em contato com esse ar supergelado, são formados cristais de água, porque esse vapor ele congela, isso mesmo, tá? Aí é esse vapor congelado que forma cristais de água que a gente vê como rastro branco no céu, tá certo? Aí vejam só, e também como a queima é incompleta, a combustão é incompleta, também se formam outros gases que não são visíveis, tá certo? Então, basicamente é isso aí. É um modo como a ciência explica aqueles rastros brancos que são visíveis no céu. Aí vejam só, na combustão, caso a combustão do N-dodecano que ocorra seja completa, ok? A gente percebe a lei da conservação da massa. O que é que essa lei significa? Os reagentes, se a gente somar o número total de átomos dos reagentes, que é o N-dodecano, que faz parte do combustível, e o gás oxigênio, se a gente somar a massa e a quantidade de átomos dos reagentes, tá? Isso aqui vai ser igual à soma dos átomos, ou a soma da massa dos produtos, tá certo? Ou seja, a massa que existia antes da reação química de combustão é exatamente igual à massa que ocorreu depois da reação química, tá certo? Antes existia uma certa massa, ok? Com a reação química, ela foi conservada. É isso que a lei da conservação da massa diz, beleza? Ou seja, a massa não aumenta nem diminui, ela continua a mesma, ok? E como é que a gente pode explicar
vamos supor, a gasolina entra em combustão. E como é que a gente explica a aparente perda da massa da gasolina? Isso se explica pelo fato de que os gases do vapor de água, que são produzidos pela combustão da gasolina e de outros combustíveis, tá certo? Eles são lançados na atmosfera pelo escapamento do carro, tá certo? Então isso explica porque aparentemente a gente percebe a perda da massa da gasolina, tá? É porque grande parte da massa da gasolina entrou em combustão e produziu gases e vapor de água. Aí isso saiu pelo escapamento do carro, tá certo? Mas caso o sistema fosse um sistema fechado, a gente poderia medir a massa antes e depois da reação química e a gente iria perceber que a massa se manteve a mesma. Beleza, alunos? Então, a lei da conservação da massa basicamente afirma isso, tá certo? Em um sistema fechado, ok? Como um recipiente tampado, a massa do sistema antes e após a reação será a mesma. Ou seja, a massa, existe a conservação da massa. A massa não se altera, ela continua a mesma. Beleza? Aqui vocês podem visualizar uma reação química que comprova a lei da conservação da massa. Ok? Aqui, ó, na primeira imagem, nós temos aqui no primeiro frasquinho uma solução de nitrato de prata, cuja fórmula química é Ag, que significa prata, e NO3, que significa nitrato. Tá? Aqui a gente tem nitrato de prata e aqui a gente tem uma solução com cloreto de sódio. O que é uma solução? É uma mistura de uma substância química dissolvida na água. Tá certo? Então aqui a gente tem cloreto de sódio, que é NaCl, e aqui a gente tem nitrato de prata. Na segunda imagem, ok? Ocorreu uma mistura. O conteúdo desse recipiente foi derramado no outro. Juntou o conteúdo dos dois em um só, tá? O que aconteceu? Ocorreu um precipitado branco de cloreto de prata, que é AgCl. Ag é prata e Cl é cloro. Então, AgCl e cloreto de prata. E uma solução de nitrato de sódio, que é Na, que é sódio, NO3, que é nitrato. Ok? E vocês verifiquem que a massa que existia antes da reação química se manteve depois da reação química. Perceberam que a massa foi conservada? Nesse caso, não foi necessário tampar os recipientes com uma tampa para impedir a perda de massa, porque não houve produção de gás. Ok? Beleza, pessoal? Então, a gente percebeu aqui que a lei da conservação da massa é uma lei que pode ser provada empiricamente por meio de experimentos e que pode ser observada na natureza, tá? Quem foi o responsável por essa lei da conservação da massa? A lei da conservação da massa também é conhecida como lei de Lavoisier. Quem foi Lavoisier? Tá? Ele foi um químico francês e ele é considerado o fundador da química moderna. Olha que legal. Quem foi o fundador da química moderna? Foi Lavoisier. Beleza, alunos? Vejam só. O que é que a lei dele diz? Em uma reação química, a massa total das substâncias permanece constante, quaisquer que sejam as reações, ok? E há uma formulação bem simples que explica resumidamente essa lei. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Então a gente pode dizer a lei da conservação da massa por meio dessa frase aqui, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, alunos, vejam só. A lei das proporções constantes. Cada substância é formada por elementos químicos em proporções constantes. Por exemplo, uma molécula de água, que é isso aqui, ó, tem 2 átomos de hidrogênio
e 1 átomo de oxigênio. Então, existe uma proporção de cada elemento químico em cada molécula. De cada elemento químico que faz parte dessa molécula, ok? E em uma reação química, também há uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes da reação, tá? Aí aqui vocês podem visualizar um esquema da reação da eletrólise da água, a qual produz o gás hidrogênio e o gás oxigênio, ok? Na eletrólise da água, a gente percebe uma proporção constante. Vou explicar para vocês. Com 180 gramas de água, se a gente fazer essa água entrar em eletrólise, a gente vai conseguir decompor 180 gramas de água em 20 gramas de gás hidrogênio e 160 gramas de gás oxigênio, tá certo? O que acontece se a gente dobrar a quantidade de água? Se a gente fizer 180 vezes 2, dá 360. Se eu dobrar a proporção a quantidade de água, o que vai acontecer com a massa dos produtos? Também vai ser dobrada, ó, vezes 2, 20 vezes 2, 40, ó, que é o que está aqui embaixo, ó, 40 gramas. 160 vezes 2, 320, ok? Isso significa que se eu pegar essa massa de água e multiplicar por 3, qual vai ser a massa de hidrogênio e de oxigênio que vai se obter? Vai ser 3 vezes mais. Compreenderam aí a proporção? Se eu multiplicar aqui por 5 vezes a massa dessa água, a massa do hidrogênio e do oxigênio vai ser 5 vezes maior. Compreenderam aí? A proporção ela se mantém. E se a gente for comparar, por exemplo, 160 é quantas vezes o 20? É 8 vezes. Ou seja, entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, existe uma proporção de 1 para 8. Você vai perceber que a massa do gás oxigênio sempre vai ser 8 vezes maior a massa do gás hidrogênio, que participa da reação química. Ou seja, a gente percebe uma proporção constante nessa reação química. Compreenderam aí? Aí veja só, o que acontece quando a gente não respeita essa proporção? A gente sabe que uma molécula de gás oxigênio reage com 2 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 moléculas de água. Se a gente colocar uma molécula de hidrogênio em excesso aqui nos reagentes, ela vai sobrar nos produtos. Compreenderam aí? Ou seja, se um reagente estiver em excesso, esse reagente não vai reagir. O reagente em excesso, ok? Só vai reagir o reagente que estiver na proporção correta. Compreenderam aí? Uma comparação simples que a gente pode fazer é essa, ó. Se eu tiver 4 parafusos, eu posso encaixar os 4 parafusos em 4 porcas para prender uma peça de madeira. Compreenderam aí? Porém, se eu tiver 4 porcas, só que apenas 3 parafusos, ou seja, eu tenho uma porca em excesso, o que vai acontecer? Vai sobrar uma porca. Compreenderam aí? Então, a lei das proporções constantes é muito simples, tá? As proporções, elas têm que ser respeitadas entre os reagentes, tá certo? Beleza? Quem foi o cientista, o químico que trabalhou com essa lei aí da proporção constante? Foi o químico francês Proust, tá certo? Aí veja só, é a lei de Proust. Determinada substância pura mantém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção de massa. Então, Joseph Louis Proust, ele foi esse químico francês, tá? Ele contribuiu muito para a química, especialmente com a lei das proporções constantes e as provas empíricas. O que são provas empíricas? São as provas que podem ser experimentadas, que provêm da experiência prática, beleza? Então, por meio dessas provas empíricas, por meio de experimentos, ele comprovou essa lei das proporções constantes. Ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Não deixe de realizar a atividade que está no grupo. Bons estudos a todos vocês. Se cuidem.